prazer enorme estar aqui com vocês, nessa cidade que cheguei ontem à noite, mas já está me encantando muito, porque me lembra a minha cidade natal, Campina Grande, lá na Paraíba, muito parecida com a forma orgânica como eu percebo que o conservadorismo existe aqui. Não é uma coisa enxertada de fora, é algo que, de certa maneira, dirige as próprias relações de vocês, a maneira como vocês agem, como transitam e se relacionam uns com os outros. Essa é a maneira mais satisfatória, né, de viver um conservadorismo real, porque ele está integrado na nossa personalidade. E esse é justamente o tema que eu vou falar um pouco adiante. E agradeço profundamente pelo convite, Cláudia, Gustavo, todos os organizadores e a todos vocês por terem vindo aqui ver esse paraibano falar algumas horinhas, né? Algumas horinhas não, porque eu não vou ter uma horinha, mas 1h30, quem sabe. Pessoal, antes de iniciar minha palestra, eu queria fazer apenas uma correção ao Gustavo, porque o Petinder não vai reproduzir ninguém por impossibilidade biológica dos casais que serão formados. Não há como. É irreproduzível. Não tem como fazer. Vocês entendem. Eu vou tomar esse gancho em relação à esquerda para iniciar essa nossa comunicação. Porque todos nós aqui estamos vindo de uma época em que o domínio da esquerda era inconteste, né? Apesar da minha brincadeira, eles se reproduziram e se reproduziram muito. Se não por maneiras naturais, ao menos por métodos intelectuais e de manipulação mental e cultural. E a reprodução da esquerda foi bastante vantajosa para o movimento revolucionário e bastante difícil de conter. Só não foi mais prejudicial porque existia no Brasil aquilo que falei há pouco de vocês aqui. Uma espécie de trava orgânica no nosso povo, difusa, que ninguém sabia direito o que é, mas uma coisa que brecou e agora sim, brecou aquele avanço revolucionário e simplesmente ele, em algum momento, caiu de podre. Não caiu completamente, como nós sabemos, porque o domínio cultural ainda é um domínio muito forte, afinal, foi construído ao longo de 60 anos, ao passo de que o domínio conservador, difuso, foi construído ao longo de 5 séculos. Então, a coisa é um pouco difícil de ser superada. Mas, como todos nós sabemos, é muito fácil destruir algo. Difícil é você construir. Construir você demora, demolir faz no instante. E foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil teve suas raízes esquecidas, de certa maneira demolidas, em alguns lugares praticamente modificada, a ponto de que hoje nós não reconhecemos muito do que nos compõe enquanto alma. Há 2 dias eu fiz uma palestra justamente em Campina Grande, no Instituto Borborema, e eu falei disso, as raízes da crise política brasileira. Antes dessa minha comunicação, houve uma pergunta a respeito dos autores conservadores. E eu prestei atenção porque ela demonstra justamente isso que eu estou falando. Nós padecemos
do modo como o conservadorismo brasileiro ele foi excluído do nosso campo de pensamento e de conhecimento. A ponto de que, como acertadamente foi dito aqui, nós só recorremos a estrangeiros. Nós achamos que o pensamento conservador se resume a buscar Mises, Edmund Burke, pensadores americanos, pensadores ingleses, Roger Scruton, e não percebemos que o Brasil tem um pensamento conservador não só rico, mas extremamente completo e difícil de encontrar em muitos desses países que hoje nós recorremos como referências. O Brasil teve autores de uma envergadura excepcional que foram apagados da história. Um autor como José Pedro Galvão de Souza, único, excepcional. Um sistema de pensamento, exatamente, Estado Tecnocrático José Pedro Galvão de Souza. Um sistema de pensamento, de leitura da realidade à luz do tomismo, do aristotelismo. Um pensamento conservador radicado na nossa tradição. Um autor como Gilberto Freire, a quem eu amo de coração, é um daqueles autores que você de tanto ler e de tanto dialogar com ele, você se torna amigo do autor. Hoje eu já converso com o Gilberto, vou lendo lá e vou, mas por que isso aqui e tal? Coisa de doido mesmo. Mas acontece. Essa experiência existe. Gilberto Freire é um autor de uma envergadura ímpar. Ímpar. Hoje em dia, no Brasil, quando se fala de Gilberto Freire, quem é o Gilberto Freire? O cara lá que escreveu Casa Grande e Senzala. A obra de Gilberto Freire é tão gigantesca que o Brasil, a Academia Brasileira, por não poder apagá-lo, dado que ele é um autor de uma obra excepcional, reconhecido no mundo inteiro, não é? E o Gilberto Freire foi esperto, porque ele fez a fama dele primeiro fora do Brasil, depois é que ele veio para cá. Por quê? Ele foi mala, não é? Santo de casa não obra milagre. Então ele fez o quê? Não, eu vou para aqui, para fora, vou aos Estados Unidos, Inglaterra, ficar conhecido em todo canto, depois eu vou para o Brasil e ninguém vai poder dizer nada. E foi assim que aconteceu. Mas o que é que fizeram com o Gilberto Freire? É a sacanagem da Academia Brasileira. Reduziram a obra de Gilberto Freire. Enquanto Gilberto Freire escreveu sobre toda uma interpretação do Brasil, reduzem o Gilberto Freire a Casa Grande e Senzala, e mais, sobre o que é Casa Grande e Senzala. Aí vão dizer, não, é sobre a luta do patriarcado opressor contra o escravo oprimido. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Entendeu? Você tem o Gilberto Freire, você tem o José Pedro Galvão de Souza, você tem o João Camilo de Oliveira Torres, não é? Você tem o Joaquim Nabuco, você tem o Otávio Tarquínio de Souza, que escreveu a história dos fundadores do Império, você tem o Oliveira Viana. Então, você tem uma gama, Mário Ferreira dos Santos, uma gama de autores, Miguel Reale, que compõem o nosso pensamento, estão dentro da nossa tradição, mas que nós não conhecemos. E o nosso papel, o nosso trabalho, o nosso principal dever hoje, como conservadores, é nos religar a essa tradição. Porque isso é nosso. Isso não é importado, isso é nosso. O momento em que nós devemos recorrer aos autores estrangeiros é quando nós já dominamos aquilo que é nosso. Você não aprende inglês antes de dominar a sua língua. Você tem que dominar o seu pensamento e a sua tradição e conhecê-la profundamente. Ou vocês acham que os americanos vão estar estudando os autores brasileiros antes de conhecer os pais fundadores dele? Nunca fizeram isso, nunca. Eles se radicam na tradição deles, depois eles escutam todas as outras e ficam com o que há de bom. É a regra de São Paulo. Ouvir tudo, ficar com o que há de bom. Não é? Então, essa é uma grande tarefa que nós temos hoje em dia. E talvez isso se revele de uma maneira
muito grave nos dias atuais. E o que vou dizer vocês vão entender perfeitamente, porque, como eu percebi desde o começo, há uma espécie de conservadorismo orgânico aqui. E vocês vão perceber o contraste disso com o que vou falar. A tendência que existe no movimento conservador brasileiro hoje, uma tendência grave, uma tendência doentia, de achar que conservadorismo é repetição de slogan. Isso é exatamente o que a esquerda fazia e adestrou uma série de manipulados para fazer o mesmo. E nós sempre criticamos isso na esquerda. Nós sempre dissemos: a lei é um idiota útil, não é? Manipulado, repete uma série de slogans sem refletir sobre o que está falando. Nós não podemos deixar que o conservadorismo se torne isso. Uma série de marcas, de slogans que compõem um branding, não é? No qual você acha que se resume aquilo ali. Se resume a estar brigando no Twitter e dizendo: Mises, menos Marx, mais Mises, Estado liberal, menos impostos, menos Estado, vamos abrir a economia, vamos armar a população. Eu tenho a listinha, né? A listinha de slogans. São corretos? São. Mas em que medida? Você sabe? Me explique. Eu já tive essa experiência de fazer isso. Me explique o que é isso. E a pessoa não consegue concatenar aquilo dentro da cabeça dela. Ela não sabe a que aquilo se refere. O que é isso aí? Foi fulano que disse. Então já recorre ao argumento da autoridade, porque não entende as razões. Não entende as razões porque aquilo é apenas uma superfície de exposição. Aquilo é um painel, é uma roupa, é uma vestimenta. Hoje é bonito ser conservador. Hoje é uma maravilha ser conservador. Né? Eu sou da época que ser conservador era ser chamado de nazista. Quantas vezes eu não fui? Sabe? Porque você ser conservador na época que Lula era presidente, meu Deus do céu, você era o Hitler. Só faltava o bigodinho. Entendeu? Só faltava isso. Então, eu era dessa época e aquilo ficou profundamente integrado na minha personalidade. Só posso falar a partir da minha própria personalidade e da minha própria experiência. Mas hoje é muito fácil. Hoje é fácil. Nós temos um presidente conservador, nós temos deputados conservadores. Então, nós temos uma literatura conservadora aí pujante, várias editoras, coisa que não existia na minha época. A minha época, eu falo como se... Mas realmente, antes de 2013, era uma aridez, está entendendo? Livros que hoje você encontra com uma facilidade tremenda nas livrarias, naquela época lá se buscava assim, era... Agora foi. Pronto. Trocar. Então, livros que hoje se encontram com facilidade numa livraria, naquele momento você brigava para achar um PDF escaneado, com a digitalização horrível, que as letras desapareciam lá no meio, tinha os riscos da pessoa que tinha esse livro lá na década de 1900 e cucuias. E aquilo ali era um tesouro. Aquilo era um tesouro quando você encontrava. Você imprimia aquilo ali. Quem tinha dinheiro para imprimir, imprimia, né? Quem não tinha dinheiro, lia no computador mesmo, acabando com os olhos, mas lia. Mudou tudo. Hoje é mais fácil. Hoje é muito mais fácil. O que é que se tornou difícil hoje em dia? O que se tornou difícil é fazer com que esse pensamento não seja só uma roupagem.
mas que ele seja um dado do caráter. Que nós tenhamos pessoas que, em seu caráter e em sua personalidade, sejam conservadoras. E não apenas da boca para fora. E eu não preciso relembrar a quantidade absurda de exemplos que nas últimas eleições sustentaram precisamente slogans conservadores para enganar a todo mundo, e assim que chegaram lá, mostraram exatamente isso que estou falando. Roupagem, vestimenta, cai tudo, cai a máscara. Né? Aparece um dinheirinho e o cara, opa, já deixei de ser conservador. Eu vou ser outra coisa. Mas por que você fez isso? Aí é que entra a sacanagem. Aí é que entra. Por que você fez isso? Não, porque nós temos que defender o livre mercado, então eu fiz isso aqui. Veja, o slogan vazio, ele serve exatamente como justificativa para qualquer ato que você desempenhe no nível da política. Porque é vazio, você mete o que você quiser lá dentro. Como ninguém sabe o que é, todo mundo mete o que quiser. É isso que está acontecendo na política brasileira hoje. Nós temos uma série de políticos que, hoje, nós sabemos, surfistas, surfaram numa onda e hoje agem precisamente em contrário daquilo que todos nós sabemos que é o certo e o errado. Eu vou concluir, eu vou abrir para perguntas no final, então aqueles que tiverem comentários e perguntas, a gente deixa para o final. E, continuando esse raciocínio, o tema que escolhi para essa palestra é precisamente uma tentativa de dar algum remédio, alguma resposta, ou pelo menos um diagnóstico de como nós podemos agir para evitar ou consertar esse problema grave. A cosmovisão cristã como pressuposto de uma verdadeira política conservadora. A palavra mais importante desse título, qual é? Não. Não, a palavra mais importante desse título é pressuposto. Pressuposto. Por quê? Porque hoje a cosmovisão cristã é uma pauta identitária. E isso é um desrespeito a Nosso Senhor, que se tornou um objeto de manipulação dentro de um discurso político. A cosmovisão cristã, ela não deve ser um objeto de manipulação, uma pauta entre todas as outras. O nosso senso cristão brasileiro, ele não é uma pauta ao lado do armamento, ao lado do livre mercado. Por que você é conservador? Porque eu defendo livre mercado, direito às armas e os valores cristãos. Às vezes vem até lá para o final, né? Isso está errado, profundamente errado. Isso não é conservadorismo. Isso é simulacro de conservadorismo. Mas por que nós caímos nesse erro? Porque nós deixamos de nos religar à nossa tradição. E nós fomos recorrer às referências distantes daquela nossa tradição. Justamente por recorrermos a referências distantes, nós achamos que tudo é apenas referência. Então, os valores cristãos se tornam apenas uma pauta referencial ao lado de tantas outras. Mas os valores cristãos, a nossa fé, não é algo
pós-posto, é um pressuposto. Sem essa visão de que o cristianismo é o pressuposto de uma política conservadora, sinto muito, mas nós cairemos nas garras dos mesmos contra os quais lutamos no passado. Porque eles não deixaram de perceber isso. Eles sabem que a cosmovisão cristã, que a fé religiosa do brasileiro é o principal atributo que os impede de dominar. Tanto é que o que eles fazem? Destroem precisamente os símbolos desta fé. Quem não viu, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, aquela imagem horrenda da Virgem Santíssima, transformada numa nudez. Eu não tenho nem palavra para dizer aquilo ali. Está entendendo? Aquilo é uma coisa horrenda, mas por quê? Porque aquilo é destruição de símbolo. E se nós aceitamos aquilo sem consequência, então eles podem fazer mais, e mais, e mais. E o interessante é que nós não percebemos, nós mesmos não percebemos, que essa cosmovisão que está sendo destruída por eles é aquilo que deve ser o pressuposto da nossa ação política. Eles percebem isso. E eles fazem dessa forma. Então, qual é a ação deles? Destruamos o pressuposto. Eles ficam sem ter o que fazer depois. Porque a base já foi destruída. Toda a política conservadora, todo o conservadorismo, ele não é um conjunto de pautas, apesar de nós podermos resumir quais seriam os princípios que nós defendemos, mas esses princípios estão radicados em uma noção. A noção de que o homem sofreu a queda, mas que ele pode ser redimido. E que ele foi redimido. A política conservadora, a origem dela inteira, está lá no capítulo 3 do Gênesis. Porque aquele capítulo é o que narra a instauração da desordem. E um conservador, ele busca restaurar a ordem e mantê-la. O propósito de um conservador não é criar algo novo. Ele só cria algo novo onde a ordem já foi destruída. Só que o novo dele é a ordem inicial. Então não é uma criação, é uma restauração. Eu vou ler o capítulo 3 do Gênesis, que todos aqui conhecem, mas vou ler para a gente poder fazer um comentário parte a parte. Esse capítulo é importante não só, para aqueles que têm a fé cristã, ele é uma das verdades da nossa fé. Para aqueles que não têm, ele é, pelo menos, um dos símbolos mais importantes da civilização. E o nosso pensamento como sociedade está radicado nesse símbolo, querendo eles ou não. Então, pelo menos em termos de cristianismo sociológico, como dizia T.S. Eliot, essas pessoas que não acreditam teriam de admitir que o símbolo que esse capítulo traz, ele é importante para a nossa concepção política. Então, vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis,
Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos se abriram e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face de Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz da mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Toda a essência da cosmovisão cristã se encontra radicada neste capítulo. E, simbolicamente, toda a política conservadora deve ser buscada em torno deste capítulo do Gênesis. Vejam, esse capítulo traz uns dados essenciais para uma concepção sociológica e política conservadora. Um dos primeiros dados: a sociedade, antes de tudo, é formada pela família. Esse é o primeiro dado fundamental. Sociedade, ao contrário do que dizem os liberais, ela não é uma conjunção de indivíduos soltos. Não. Ela é uma harmonização de pessoas em grupos. Grupos dos quais o primeiro é a instituição familiar. Porque é a primeira necessidade, a necessidade de perpetuação da espécie, da descendência. Precisamente a necessidade que o Petinder não satisfaz. Então, a constituição da família é aquela necessidade fundamental que provoca a existência social. Aristóteles diz que o homem, ele é um animal social e político, todos conhecemos essa frase, mas por que ele é um homem social, ele é um animal social e político? Animal é aquilo que tem anima, se move, tem vida. Mas ele é animal, social e político. Quer dizer, o ânimos dele, o ânimo, a energia, aquilo para onde ele dirige a sua ação, é voltado para a sociedade e a política. Sociedade, precisamente a coesão de pessoas que precisam umas das outras. Precisam umas das outras porque não podem fazer tudo sozinhas.
mas também animal político. A diferença está aqui. Não é só precisar um dos outros, mas saber que existem regras que regem a mim e também aos outros, e ao meu grupo e também aos outros. E essas regras é que, no meio dos interesses de cada um, vão nos harmonizando. É isso que se chama a política. A política é entender precisamente como essas regras agem para manter a coesão e a harmonia social. Por isso, Santo Tomás de Aquino, no De Reino, ele fala que o objetivo do rei, e rei aí vocês entendam em sentido lato, o rei, o líder político, o objetivo daquele que está imbuído do poder de governar é manter a paz, para que, mantida a paz, as pessoas consigam atingir o seu fim. Só que o conceito de paz e o conceito de fim para Santo Tomás de Aquino é outra coisa em relação àquilo que nós compreendemos hoje. Se eu for dizer essa mesma frase aqui, o conceito de paz e o conceito de fim em Santo Tomás de Aquino tem uma visão, um significado diferente daquilo que nós poderíamos talvez interpretar hoje em dia. Porque se nós formos pensar nessa mesma frase, nós vamos dizer, não. Então, o propósito da política é fazer com que as pessoas não briguem. Né? Então, ninguém sai matando ninguém e ninguém vai brigar o outro, todo mundo respeita o seu espaço. Eu tenho aqui meu espaço, você tem o seu, eu tenho minha vida, você tem a sua. E ninguém se bate com ninguém. Então, esse é o propósito da política. Para que isso? Para realizar o seu fim. Claro, porque se as pessoas não estão brigando, então elas vão trabalhar direitinho, elas vão estudar direitinho, então elas vão começar a atingir algum sucesso econômico, elas vão poder botar os filhos na escola particular, e enfim, as pessoas vão ser educadas, vão se formar, e aí vão ser pessoas preparadas para o exercício da vida pública e tudo mais. Então todo mundo está realizando ali os seus fins. Tem o empresário que está enricando, tem o político que está fazendo o bem para os outros. Né? Então, se ninguém brigar, todo mundo respeitar o espaço um dos outros, aí a gente cada um vai atingir o seu fim sem que ninguém atrapalhe ninguém. Então, normalmente, isso é estranho para o nosso pensamento atual? Não, não é estranho. Se a gente for falar isso aqui para uma pessoa, é comum para qualquer um, nossa família, todo mundo vai dizer, não, é isso aí mesmo, eu acho que política é isso. São Tomás estava certo. São Tomás estava certo. Tem que fazer isso aí mesmo. Tem que evitar o povo de brigar e todo mundo ficar tranquilo, viver sua vida, levar as coisas adiante para a gente poder enricar e não ter impostos e fazer. Né? Então, o que é isso? Falha de cosmovisão. A compreensão do ensinamento de Santo Tomás se torna uma parcela reduzida daquilo que ele queria dizer, porque a cosmovisão que o interpreta é outra. A nossa cosmovisão atual é a cosmovisão nascida da Revolução Francesa. Então, paz, para nós, paz é exatamente os indivíduos não brigarem. É eles fazerem o quê? Um contrato social, como dizia Rousseau. Então, como os indivíduos não brigam, então eles combinaram aqui, todos eles, uns com os outros, de que vai ficar tudo bem. Nós fizemos o contrato social. A guerra de todos contra todos, de que falava Hobbes, o lobo, o homem sendo o lobo do homem, não acontece mais. Então, percebam, a resposta está adequada à cosmovisão que se tem atualmente.
O hino tocou foi para dar eu combinei foi para dar um efeito aí, né? A cosmovisão que se tem atualmente. E então, paz dentro da cosmovisão atual é precisamente isso aí. A ponto de que Kant falava na paz perpétua. Paz perpétua que é atingida como? No momento em que todas as nações atingem essa paz individual e, atingindo essa paz individual, conseguem conviver no mundo sem atingirem umas às outras, porque dirigidas por um senso, que hoje nós sabemos, um senso global. É a ONU. É a Organização das Nações Unidas. Né? Então, isso é a cosmovisão da paz no contexto atual. E o que é que se faz com isso? Aí você atinge os fins. E quais são os fins? Dinheiro, especialmente dinheiro. Esse é o fim principal. É ser rico, é desenvolvimento econômico, é não ter imposto, é todo mundo ter emprego, para todo mundo ser rico. Não é? Todo mundo tem emprego é ruim? Não é ruim. Mas qual o sentido dessa cosmovisão? As pessoas têm emprego para servirem umas às outras, servirem às suas famílias e terem dinheiro para fins maiores, ou é só para ter? Então, cosmovisão separada daquilo que se tinha antes. E isso domina o discurso político atual a ponto de que nós mesmos, conservadores, nos dizemos conservadores e adotamos esse discurso como discurso principal. Não é? Porque hoje, se você for olhar o discurso público do conservadorismo brasileiro, não tem diferença para liberal, não. Tem diferença, não. Tudo é liberdade econômica. Tudo é liberdade econômica. Liberdade econômica, liberdade econômica. Vamos enricar todo mundo, todo mundo vai ter dinheiro. Não é? No PT, na época do PT, era a mesma coisa, mas o objeto era outro. Todo mundo ser funcionário público, todo mundo fazer concurso, todo mundo ter estabilidade, todo mundo ter o salário mensal de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Então, o fim não mudou. Muda o mecanismo, mas não muda o fim. Santo Tomás tinha uma compreensão completamente diversa. Paz, para Santo Tomás, era restaurar aquilo que foi perdido no capítulo 3º do Gênesis. Percebam que no capítulo 3º do Gênesis se diz que Deus passeava no jardim durante a brisa da tarde. Tem uma imagem mais evocadora de paz do que a brisa da tarde? Lá no sertão da Paraíba, existe um vento que desce o Planalto da Borborema todos os dias às 4 horas da tarde. Então, o Planalto ele vai contendo o vento que vem do litoral, vem de João Pessoa, vai contendo, até que, em determinado momento do dia, o vento passa. E aí ele desce de vez para o sertão, que é a depressão sertaneja, a parte mais baixa lá da Paraíba. Isso acontece às 4 horas da tarde. É a hora que, na cidade da minha mãe, na cidade do meu pai, Souza e Patos, as pessoas colocam as cadeiras na rua e conversam umas com as outras. E aí vão caminhar, vai comprar o pão da noite, né? Então, é paz. Né? Isso é uma imagem evocadora de paz. Então, Deus caminhava no jardim à brisa da tarde. O que é isso?
a sociedade humana, a primeira sociedade humana familiar, desfrutava de uma sociedade não apenas entre um homem e uma mulher, mas o homem, a mulher e Deus. Então, Deus fazia parte da sociedade humana inicial. Deus era mantenedor, criador e participante desta sociedade. Santo Tomás tem um outro opúsculo chamado Sobre a Criação, o Governo e a Conservação do Mundo. Era precisamente isso. Deus criou a sociedade humana, porque criou o homem e a mulher. E qual foi o motivo que ele usou para criar a mulher? Não é bom que o homem fique só. Então, o homem não vive como indivíduo. Não é bom isso aí. O homem tem de viver com alguém. Criemos uma companheira. Por que isso? Porque o próprio Deus tem uma sociedade de pessoas. A Santíssima Trindade. Então, Deus é uma sociedade de amor entre o Pai e o Filho, e o amor que existe entre os dois, que é o Espírito Santo. E essa imagem é precisamente a imagem que na mente de Deus é transmitida, criada dentro da sociedade humana. Então Deus cria o homem à imagem e semelhança de si mesmo. Percebam como nós estamos ligando todos os pontos. Isso é cosmovisão. Então Deus cria o homem à imagem e semelhança de si mesmo. E há uma sociedade perfeita em Deus, a sociedade da Santíssima Trindade. O poder do Pai, a razão do Verbo e o amor entre os dois. E é precisamente isso que Deus pensa para os homens. E Ele cria os homens assim. Não é bom que o homem fique só. Vamos criar aqui uma companheira para ele, criar a mulher. E aí essa sociedade humana desfruta da presença de Deus. Deus caminha no jardim à brisa da tarde. Mas aí ocorre o evento. O segundo evento mais importante na história do homem. O primeiro evento mais importante da história do homem é a redenção. O segundo, a queda. Só que isso é um pouco estranho de se dizer, porque a redenção só ocorre por causa da queda. Por isso que se fala, ó feliz culpa de Adão, né, que nos trouxe a redenção. Então são a mesma coisa. Dentro da nossa visão é a mesma coisa, as coisas estão ligadas. Você falar isso para um judeu, ele ainda está esperando essa redenção. Então ele ainda não tem a ligação, mas nós já temos. Nós já temos isso dentro da nossa cabeça. Então, a queda vai ocorrer desligando o homem de Deus. Insere o germe destrutivo da coesão social. Qual é esse germe destrutivo? Nós extraímos 2 no capítulo 3 do Gênesis. A mentira que gera a desconfiança. Como isso ocorre? Nós vimos lá que a serpente chega para Eva e pergunta: é verdade que Deus proibiu você de comer os frutos de todas as árvores? É aquela pergunta que já tem a mentira dentro de si. Porque a serpente sabia que Deus não tinha proibido de comer do fruto de todas as árvores, só tinha proibido de comer uma. Mas ela inverte a visão e faz olhar por um outro ângulo. Então proibiu de comer tudo? Por que isso? A armadilha é
fisgada por Eva. Porque ela começa a tentar raciocinar sobre os propósitos de Deus. Não é? E ela tenta dizer, não, ele não proibiu a gente de comer todos os frutos da árvore, só proibiu de comer aquela dali. Por quê? Porque ele disse, se a gente comer, a gente vai morrer. Não é? Então ela começa a pensar, mas por que Deus disse isso? Agora eu estou... Aqui é coisa de mulher, né? A mulher começa... O moído na cabeça, né? O moído. Lá na Paraíba tem um comediante chamado Zé Lezinho. Zé Lezinho diz que tem a mulher dotada do chip do moído. O chip do moído. É aqui introduzido na cabeça, desde a fabricação. Né? E a mulher, ela fala 100 mil palavras, o homem só consegue entender 20 mil. Né? E nas 10 mil ele já cansou, então ele já dá tudo que quer. Né? Foi exatamente o que aconteceu com Adão. Exatamente. Você vê o relato da criação, você vê. A mulher apresentou ao homem o fruto. O que é apresentar? Apresentar, argumentar. Intelectualmente. Então nós podemos imaginar o diálogo que ocorreu. O Adão, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é gostoso, isso aqui é não sei o quê, olha como é bonito, olha como é, tá entendendo? Olha como é que vai ser bom para a inteligência da gente. Não, mas homem, pelo amor de Deus, me deixa em paz aqui, eu estou cuidando aqui. Não, mas não sei o quê, mas olha, o negócio é gostoso, olha o cheiro, olha não sei o quê, olha, mas a serpente disse, aquele bicho ali disse que era bom e tal. E e isso é tão natural para a gente, né, que a gente ri disso. Aí vocês mesmos riem, porque vocês sabem que é assim. E veja, a serpente inverte a visão e faz a mulher considerar em sua cabeça primeiro um bem e não todos os bens. Isso é a inversão de cosmovisão. Quando a gente fala tanto aí, inversão de valores, o que é isso? É isso aqui. A gente está olhando num ponto. Aí vem fulano de tal e fala, opa, não é aí para não, é para lá. Como é? Aí olha para outra coisa e começa a se desviar. Isso foi exatamente, na história da humanidade, foi exatamente o que aconteceu quando Descartes entrou e inverteu a cosmovisão do pensamento. Nós tínhamos uma linha intelectual realista. Nós olhávamos para as coisas que estavam diante dos nossos olhos, as coisas como elas são, a ponto de que a definição de verdade é precisamente a adequação das coisas ao intelecto. Quer dizer, adequação é você entender o que as coisas são realmente dentro da sua cabeça. Então você olha para uma pedra e sabe o que é uma pedra. Você olha para uma pessoa, uma outra pessoa, um bebê, e sabe o que é um bebê. Adequação da coisa ao intelecto. E do intelecto à coisa. É um caminho de ida e volta. Então nós conhecemos as coisas como elas são, nós enxergamos as coisas diante dos nossos olhos. Mas aí vem um cara chamado Kant. E aí Kant diz, não. Nós não conhecemos as coisas como elas são. Conhecemos apenas uma impressão das coisas tal como são. Essa impressão está onde, Kant? Na nossa cabeça. A teoria inovadora de Kant é a teoria da serpente no Gênesis.
não inovou nada. Só mudou a cosmovisão. Porque enquanto o homem e a mulher conheciam a realidade tal como Deus ensinara, Deus caminhava no meio deles. Então Deus conversava com eles. E dá para a gente ver isso no relato. Não é? Deus está caminhando lá. O Adão, onde é que tu está? Tá entendendo? Então o homem desfrutava de Deus face a face. Então é exatamente aquela imagem que eu trouxe lá do sertão da Paraíba, do povo botando as cadeiras fora da rua, às 4 da tarde, para levar o vento, e o outro passa conversando, opa, como é que tu está? Era exatamente isso que acontecia. Só que com Deus. Não é? E as pessoas, a visão era, portanto, a visão que Deus dava, Deus ensinava. E Deus dizia, olha, pode tudo isso aqui, tudo livre para vocês. Só não pode isso. Isso aqui eu mando que não façam. Aí você pode dizer, mas se Deus não queria que eles fizessem, porque Deus botou lá? Para mostrar a sua autoridade. Para que o homem soubesse que é Deus no comando. Não é? Todo mundo fala isso hoje em dia, é Deus no comando. Deus no comando. É Deus quem manda. Então, havia uma compreensão da lei natural. A lei natural, que é a nossa compreensão intelectual da lei de Deus, da lei eterna. Então, a forma como Deus pensa o mundo e como a realidade é criada está onde? Na mente de Deus. Que nós chamamos de quê? Logos. Logos divino. O que é o Logos divino? O Logos divino é o pensamento de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que a criação no Gênesis é sempre como? E Deus diz. E Deus disse. E Deus disse. Deus cria pela palavra. Deus cria pela palavra. Ele pensa e fala e as coisas nascem. Então, a lei de como as coisas são criadas é o pensamento de Deus. Existe uma ordem na criação que se chama lei eterna. Essa lei eterna é o Logos divino. Porque foi Deus que determinou que fosse assim. Ele disse, e assim foi criado. Então é daquele jeito e pronto. Mas por que tem que ser meu amigo? É daquele jeito e pronto. Porque foi ele que te criou. Ponto final. Foi ele que te criou. Essa é a realidade. Não existe outra coisa fora dela. Mas e se não fosse assim? Se não fosse, não tem como. É assim, isso é o princípio da identidade. As coisas são ou não são. E o que é, não pode ser o que não é. Isso é o princípio da identidade. Não existe algo fora dessa realidade. Só existe dentro dela. Então isso é o quê? É pressuposto. É por isso que eu disse que a palavra mais importante do título dessa palavra é pressuposto. Porque as coisas são assim. Porque Deus disse que era assim. Então isso se chama lei eterna. É aquilo que está dentro da concepção, vamos dizer assim. A gente não tem como atingir em palavras exatas, mas digamos que é a concepção mental de Deus. A mente de Deus. Na mente de Deus, as coisas são assim. E nós, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos como conhecer essa lei. E ao conhecê-la, nós extraímos dela aquilo que nós chamamos de lei natural. Natural por quê? Porque é da natureza das coisas, exatamente isso. As coisas são como elas têm que ser, então nós atingimos algum conhecimento da natureza das coisas. Nós sabemos que A é A, que B é B. Então, é da natureza das coisas que seja dessa forma. Isso é a lei natural. E Eva se questiona sobre a lei natural.
Ela passa a fazer um questionamento. Por quê? Porque a pergunta da serpente foi capciosa desde o início. A pergunta da serpente tinha uma mentira inclusa. E aí a serpente diz, não, você não vai morrer. O que vai acontecer com você é que você vai ser conhecedor do bem e do mal. E Deus não quer que você faça isso porque aí vocês serão como deuses. Vocês serão iguais a Ele. Opa, peraí. Então esse fruto não é tão ruim. Esse fruto não é tão ruim porque se Deus é assim, tão maravilhoso e poderoso, eu ser como Ele não é uma coisa ruim para mim. Então, o homem passa a pensar em si antes de Deus. Então, isso não é uma coisa ruim para mim, porque eu serei igual a Ele. E o que é conhecer? Conhecer o bem e o mal. Ora, a chave para o entendimento disso está exatamente no que a serpente diz. Sereis como Deus. Como é que Deus conhece a coisa? Como é que Deus pensa as coisas? Ele pensa e as coisas existem. Foi exatamente o que falei há pouco. Ele pensa e aquilo que ele pensa se cria. A criação de Deus está na ordem do pensamento dele. Então, conhecer como Deus conhece é criar o bem e o mal. Logo, ser como Deus e conhecer o bem e o mal, na visão da serpente, que Eva e Adão acolhem, é decidir o que é bom e o que é mal por nós mesmos. Não mais observando aquilo que Deus demandara, não mais observando a realidade, não mais observando o que existe diante de nós, mas aquilo que eu quero, que seja o bem e o mal. Então, a verdade deixa de ser a adequação do intelecto às coisas e passa a ser a adequação das coisas ao intelecto. Puramente, sem ida, sem volta. Nós vamos mudar o mundo da maneira como nós concebemos que o mundo deve ser. O que é isso? Ideologia. É aí que surgem as ideologias. A ideologia surge na queda. A primeira ideologia foi essa: ser como Deus e conhecer o bem e o mal. Ter um projeto de mundo diferente daquilo que é a realidade. E tendo um projeto de mundo diferente daquilo que é a realidade, nós podemos espremer o mundo à força dentro desse projeto. Mas não cabe, o mundo é muito grande, não tem como caber direito nesse projeto que eu estou criando na minha cabeça. O que é que você faz? Você mata o que não cabe. Né? Então aí, por isso você entende que as ideologias assassinam e assassinam tanto. Porque aquilo que não cabe, você extirpa. Mas não cabe judeu dentro do meu conceito aqui do que é raça pura. Mata. Mas não cabe rico aqui dentro do meu conceito de classe social justa. Mata. Mas não cabe criança, bebê dentro do meu conceito de vida livre. Mata. Então pronto. Você define o que é o bem e o mal, e aí você mata aquilo que não se adequa. Você reduz ao nada. Você tira da realidade, porque aquilo não faz parte da sua realidade. Aquilo não faz parte da sua cosmovisão. Não fazendo parte da sua cosmovisão, está fora, estando fora, não existe. Mas aí que tem um problema, porque existe. E aí o que é que você faz? Você faz deixar de existir. Você mata. Você mata, você exclui, você extirpa. As ideologias agem dessa forma. Exatamente como aconteceu aqui. Nós vemos a realização disso onde? Na história que será contada logo depois, Caim e Abel.
não coube dentro da cabeça de Caim, ele matou o próprio irmão. Simples. Então, é isso que vai ser provocado pela queda, a desordem social. E Deus vai falar que é exatamente por isso, é por causa disso aí que você fez. Veja, Adão e Eva pecaram antes no pensamento, não foi em comer o fruto. Comer o fruto foi o ato. Mas antes eles tiveram vontade de fazer aquilo. Antes de agir, eles tiveram vontade e criaram uma justificação mental para que as coisas fossem daquela forma. E você vê que Eva argumenta. Você vê que Eva, ela está descrito isso. Ela olha para o fruto, ela vê, é bonitinho, é gostoso, é apropriado. Então cria uma justificação mental para poder realizar o ato que era contra a lei de Deus. É exatamente os sistemas filosóficos de justificação das ideologias. Você cria uma justificação mental contra a realidade, para poder justificar a forma como você vai agir na realidade. E aí aquilo é apresentado aos outros, é apresentado a Adão, e Adão concorda. De fato. E aí come também. E o que é que acontece? Imediatamente, no relato do Gênesis, eles percebem que estão nus. E aí eles se cobrem. Então, a mentira gera a desconfiança. Eles precisam se ocultar um do outro. Marido e mulher têm vergonha um do outro. E aí precisam se ocultar porque o outro já não é mais digno de confiança. Por quê? Porque se eles puderam fazer mal contra a lei divina, então por que não podem fazer mal um ao outro? Então se ocultam, se escondem um do outro. Daí que o princípio ordenador da sociedade humana, a verdade e a confiança uns nos outros, se perde. E, portanto, não existe mais paz no sentido real do termo. Perceba que nós fomos em toda uma recuperação de cosmovisão para poder chegar no que é perder a paz. É isso. Perder a paz é isso. O germe essencial da confiança social se perde. É precisamente disso aí que surgem as nossas tentativas de recuperar essa confiança. O que é uma lei, se não isso? Você estabelece uma lei com o poder de sanção de uma autoridade, por quê? Para que as pessoas vocês possam confiar que eu não vou puxar uma metralhadora e matar todo mundo. Então, a nossa confiança é readquirida através das leis, dos contratos, dos costumes. As pessoas costumam agir dessa forma, então eu tenho que pressupor que elas vão continuar agindo assim. Percebam que todas as tentativas humanas de regulação da ordem são exatamente tentativas de recuperação da confiança. Aquilo que Alain de Peyrefitte chamava de sociedade de confiança. Confiança como pressuposto da ordem. E a confiança se baseia em quê? Na verdade. Se ninguém mente, se a mentira, a deturpação da realidade não faz parte, então nós podemos confiar. Não é? A desconfiança se instaura entre os homens e se instaura entre o homem e Deus. A ponto de que Adão tenta mentir para Deus. Tenta ocultar o que tinha feito. Deus exige dele uma confissão. Caim a mesma coisa. E quantas vezes isso não vai acontecer na história da Escritura, na história da humanidade, na nossa própria história, individual, pessoal.
Aí Deus vai dizer, por causa disso, a terra será maldita, haverá espinhos e abrolhos. Então, a desordem, ela surge exatamente disso aí. A discórdia, onde antes havia paz, surge disso aí. Então, o que é ser conservador? Adão e Eva foram conservadores nesse momento? Não, eles foram revolucionários. Eles quiseram mudar a ordem existente, com base numa ideia que tiveram. Uma pauta. Eles tinham uma pauta na cabeça. A pauta de ser como Deus. E conhecer o bem e o mal. Então vamos mudar o mundo. E mudaram. Mudaram para pior. Não é? Então, ser conservador é restaurar essa ordem perdida. É fazer o caminho que Cristo fez na redenção. E é por isso que a cosmovisão cristã é pressuposto de uma política conservadora. Porque para nos religarmos àquele elo inicial de que foi perdido, né, do qual nos afastamos, nós precisamos da redenção, que ocorre no Calvário. Então, essa cosmovisão é essencial, é pressuposto para nós fazermos uma restauração dessa ordem inicial. Ao passo que aqui o homem perde o Éden, aqui no Calvário ele pode conquistar o reino. O que são as ideologias? As ideologias são tentativas de recuperar o Éden na terra, sem passar por Cristo. Então você tem no símbolo, ali no Éden, o que é que Deus faz com o Éden? Expulsa e coloca 2 querubins na porta, para não passar. E o que é que a ideologia faz? Ela quer entrar no Éden de novo. A força. Ultrapassar os querubins. Não é? Recuperar o Éden na terra. Toda ideologia é uma promessa de paraíso terrestre. Por quê? Porque está na consciência humana que nós já tivemos aquilo. Como é que nós recuperamos? Não, nós não recuperamos aquilo ali. Nós temos algo muito maior. O reino. Que é trazido por Cristo. Através da redenção. Através do Calvário. Do seu sacrifício. Então, nós temos o reino. Uma perspectiva ainda maior e ainda mais absoluta de restauração da ordem. Por isso, Cristo é chamado de o príncipe da paz. O seu reino é um reino de paz. A paz nova entre os homens e Deus. E é por isso que São Paulo diz que aí nós enxergaremos face a face de novo. E é por isso que Cristo diz: quem me vê, vê ao Pai. Veja que quando Cristo esteve na terra, ocorreu historicamente aquilo que os homens tinham perdido no Éden. Deus caminhou de novo entre os homens. E São João diz: veio para os seus não o receberam. Não é? Receber a Cristo. Essa é a restauração de cosmovisão. E no momento em que isso é feito, se abrem as portas de algo maior do que o Éden na terra, que é o reino. E nós deixamos de lado a ideologia e voltamos a nossa visão, mais uma vez, para a realidade. A realidade tal como Deus pensou. Por isso, uma restauração dessa cosmovisão não é uma pauta ao lado das outras. Isso não tem a mesma importância que defender
a liberação das armas. Nós defendemos a liberação das armas por causa disso. Há uma cosmovisão por trás. Isso não é a mesma coisa que defender a liberdade. O que é liberdade? Vamos ver o que é liberdade dentro disso aqui. Somos livres para comer o fruto? Opa, então tem uma diferença. Não é? O que é a defesa da vida? Está dentro disso aqui. Então, isso não é uma pauta entre as outras. Isso é tudo. Isso é tudo. Pauta é como a gente vai agir diante do mundo, com base nisso aqui. Isso é pauta. Aí você pode defender as pautas. Dentro da política, dentro da sociedade, dentro do trabalho, onde quer que seja. Aí você pode defender a pauta. Mas tendo a cosmovisão correta. É assim que se interpreta a própria pauta. Senão a pauta vai se tornar o quê? Apenas ideologia. Né? Você acredita numa palavra e não acredita, não sabe a que ela se refere. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado.